Pessoas de maior sucesso que eu conheço não são as mais inteligentes, são as pessoas que souberam lidar com frustrações, com os nãos, com quebrar a cara, com engolir sapo. E sabe a coisa mais difícil da vida? Quando você engole sapo com dinheiro no bolso de alguém que, entre aspas, está numa posição pior que a sua, aí, meu amigo, você mostrou que você tem a tal da inteligência emocional. Os melhores sempre se deram bem, em tudo, os melhores. Então, não tenha medo da crise, tenha medo da sua competência. Você é empresário, como é que estão suas vendas? O lucro, a gestão, o marketing digital, os funis de venda, seu comercial? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem trazido inteligência artificial para o seu negócio? Se você se identificou com algum desses problemas, ou com todos eles, e entende que você está em desvantagem, que você não está conseguindo vender mais, que não consegue fazer um marketing digital bem feito, que seu time não responde ao que você precisa e que você não sabe meio que nem para onde ir. Eu quero te apresentar algo muito poderoso, o Programa de Crescimento Empresarial, o PCE. É um programa completo de crescimento empresarial e é o mesmo método, as mesmas ferramentas, os mesmos conceitos que fizeram minha empresa sair de R$300 mil de faturamento ao ano para R$428 milhões de faturamento ao ano. É isso mesmo que você ouviu. A minha empresa saiu de R$300 mil para R$428 milhões. Sabe o que significa? Mais de 1.300 vezes de faturamento a mais. É isso, né? Hoje eu estava na academia e uma pessoa disse: Paulo, quero te agradecer, fiz o método CIS, mudou minha vida, depois eu fiz o PCE que eu comprei lá dentro. E olha, foi em agosto e eu já dobrei meu faturamento. E aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa. Fiz o método CIS, comprei o programa de crescimento empresarial dentro do método CIS e de maio para cá já foram 3 vezes o meu faturamento. Eu disse: cara, você trabalha com o quê? Aí eu trabalho com consórcio. E você? Trabalho com moda. Eu tenho representantes de moda e depois do PCE eu dobrei meu tamanho, dobrei minhas vendas. Ele arrendou uma fábrica para dar conta das vendas dele. Então, é real o que eu estou te falando. Você quer saber mais? Escaneia o QR Code que está passando na tela ou vai para o link da descrição e clica lá. E vem estar comigo no Programa de Crescimento Empresarial 10 em 12. Seja bem-vindo a mais um PVCast, o podcast do Paulo Vieira e dos seus convidados. Hoje eu trago aqui Rafael Furla, para os amigos é Furla, sócio da XP, o funcionário número 50 da XP, né? Ele está na base da fundação da XP, presidente da Ancor, e talvez e provavelmente a maior referência de influência nesse ambiente de investimentos bancários. É o cara que circula em todos os níveis, seja o institucional internacional, o institucional no Brasil, os bilionários em dólares, bilionários em euros, bilionários em reais. Ele trafega nesse ambiente, conversa, apoia, influencia, orienta e resolve problemas. Porque tem uma coisa que o Furla é bom, é resolver problemas, grandes problemas inclusive. E ele viaja o Brasil e o mundo, conectando pessoas e resolvendo problemas. Furla, mas ficou engraçado essa mesa balançando aí. Seja bem-vindo. Depois de quase derrubar a mesa, teve um corte que você não viu, mas a mesa quase virou. Podia deixar a mesa ter emoção, né? É real. Vida como ela é. Amigo, me conta de você, um pouco de você, da tua jornada, porque quem te conhece sabe que você está nas grandes mesas do Brasil e do mundo. As grandes mesas. Você chegou agora, teve com um time aí, que eu não vou nem falar que time foi aquele, no Fora do Brasil. A gente teve, né, agora no Vale do Silício, com o fundador da ChatGPT, o Sam Altman, com o cofundador do ChatGPT do Elon Musk, que chama xAI, que inclusive é uma briga entre eles, né? O Sam Altman e o Elon Musk brigaram, porque o Elon queria uma inteligência artificial mais aberta, o Sam mais corporativa, e aí ele briga com o Sam e monta a xAI. E a história é engraçada, é que ele pega todas as GPUs que ele comprou para a Tesla e direciona para a xAI, porque uma época faltou muita GPU. Só para vocês entenderem. O que é inteligência artificial? Você tem que ter muito dado, você tem que ter a tal da GPU e você tem que ter pessoas trabalhando. O que é a GPU? Pensa no seu computador, pensa numa cozinha. Você tem uma cozinheira, faz um almoço. 100 cozinheiras fazem almoço para um monte de gente. Para a inteligência artificial ser rápido, você tem que ter a GPU. Então, a GPU seria 100 cozinheiros. E a CPU seria uma cozinha. Então, eu rodo muito, eu adoro rodar muito. Eu faço isso desde criança.
E então, para mim, é muito natural, Paulo, porque da mesma forma, hoje, como eu vou para Nova York e eu converso com a pessoa que está do meu lado, e às vezes eu vou de classe econômica também, se a passagem estiver muito cara, não tem problema nenhum. Eu gosto de escutar a vida das pessoas, perguntar a vida das pessoas, que, aliás, vem de inspirações de pessoas igual a você. Eu nasci numa família muito boa, meu pai tinha condições, minha mãe é professora do colégio público lá no Espírito Santo. Meu pai foi piorando muito a situação financeira. Tinha uma indústria, ele? De confecção. Sabe, você é do Ceará, né? Sabe a região de Recife, de Toritama? Sim. Lá no Espírito Santo tem uma região muito parecida, que é a minha região, São Gabriel da Palha e Colatina. Então, a gente... Um polo de confecção. Polo de confecção que costura para os grandes atacadistas do Brás. Então, Guitar Rio, Sauari, né? As grandes fazem lá. E aí mandam para a capital. Então, eu vivi em meu ambiente dentro da confecção. E aí, olha que história muito interessante isso. Durante a minha faculdade, eu vou fazer um fast forward eu ia muito para o Brás para poder visitar esses clientes do meu pai, porque eu acreditava muito que se eu tivesse a confiança deles, em algum momento, quando eu voltasse, eles iam me dar esse serviço, né? Confiar em mim, mandar tecido para eu costurar para eles. Então, toda sexta-feira eu não tinha aula de manhã na GV, eu ia pro Brás cedo, que sexta-feira é um dia de movimento fraco. Vamos entender. Seu pai morava no Espírito Santo, você veio fazer faculdade de FGV aqui. Fazer FGV aqui porque eu queria trabalhar com negócios. Então, vamos começar do começo, para poder ter uma linha lógica, sequência, tá? Que vai ficar melhor para o nosso ouvinte. Eu nasci na cidade muito pequena, de 40 mil habitantes hoje. Na época tinha menos de 40 mil habitantes. Meu pai, empreendedor, faccionista, minha mãe, professora. Durante o tempo, as coisas pioraram muito na confecção. E a minha mãe falou o seguinte: meu filho, vocês, eu, meu irmão e minha irmã, estudem, porque o estudo é o único bem que ninguém te toma. Estavam vendo ali Bacen Jude, que é empresário, sabe, né? Bloqueio de contas e bens. Isso aqui ninguém toma de você. Então, ela sempre estimula a gente a estudar muito. E ali, quando a gente foi para o ensino médio, é natural no interior a família se juntar para pagar um bom colégio para o filho estudar na capital. E foi isso que aconteceu. A família toda se juntou e pagou o melhor colégio que tinha. Para você? No Espírito Santo, para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Os três estudaram na capital. Meu irmão é médico. Quantos anos você saiu de casa? Com 13 anos. E o combinado que a minha mãe tinha com uma tia minha, que era minha madrinha, era: os meninos vão estudar, mas eu te prometo que no final de semana eles voltam para São Gabriel da Palha para você ficar com o seu apartamento com a sua família. E o meu padrinho, o Wilson Casera, ele era gerente do Banco do Brasil. Então ele trabalhava no interior durante a semana e voltava nos finais de semana. Então a gente tinha esse compromisso. Então toda sexta-feira eu pegava um ônibus e ia para São Gabriel da Palha. De São Paulo? De Vitória para São Gabriel da Palha. Ah, tá. Foi na época que você estava no colégio ainda. 3 horas e meia de ônibus. Fui. Toda sexta. Pegava um ônibus. 3 horas e meia. Ia para São Gabriel da Palha e todo domingo à tarde pegava o mesmo ônibus e voltava para Vitória. Durante 3 anos. E ali eu sempre exercitei algo que era conversar com as pessoas que estavam do meu lado do ônibus. Perguntar: de onde você é? O que você faz? Me conta um pouco sobre você. Se interessar por pessoas. Só que isso vem lá de trás. Porque nesse momento onde as coisas estavam muito ruins na confecção, a minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito preocupada, é uma pessoa também otimista. E aí eu comecei a ler muita coisa de autoajuda. Sempre gostei de livros de autoajuda, sempre gostei de palestras. Napoleão Hill. Só que a gente tinha uma antena parabólica da Telesat. E dia de domingo passavam 2 programas à noite na TV Cultura, você vai lembrar deles. Professor Marins. Dr. Laí Ribeiro. Olha aí. Eu assistia. São os precursores nessa área de desenvolvimento humano no Brasil. Eu assistia e Dois monstros. E eu sempre pensava, força do pensamento, vai dar certo, eu vou conseguir, vamos sair dessa. Então eu sempre fui uma pessoa que leu muito. Então eu ajudava meu pai em alguns momentos. A gente foi visitar um cliente em Governador Valadares, que fica 4 horas de São Gabriel da Palha. Tinha que fazer uma cobrança. E aí esse cliente me disse o seguinte: li um livro maravilhoso que me ajudou muito. Nome do livro: Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas.
Esse livro mudou minha vida, viu? Eu li esse livro com 12 anos. E depois eu fui ver tempos, muito depois, que ele mudou a vida do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Mudou a minha vida. Aparece aqui, ó. Joga aqui, ó. Tá vendo aí? E aí como é que você fica amigo das pessoas? Se interessa por ela? Pergunta. Eu com 12 anos. Com 12 anos. Mas eu sempre fui meio de interação. Isso só me deu mais técnicas. 2 grandes livros que me ajudaram muito na minha vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o segundo chama Bíblia de Vendas, os 10 Mandamentos do Vendedor. Era o... Esqueci, não é Jimmy alguma coisa? Eu tinha esse... Então, grosso, né? Então eu sempre fui muito otimista e me preparei. E eu sabia que eu precisava ganhar a confiança das pessoas. E a maior maneira de você ganhar a confiança das pessoas é ser um bom ouvinte. Minha mãe é assim. Ela pergunta a pessoa, ela dá atenção. E hoje no que eu faço, talvez acho que a maior habilidade que eu tenha na função comercial é escutar as pessoas e fazer as perguntas corretas. Deixa a pessoa falar. Uau! E o vendedor, às vezes ele quer chegar, quer falar, quando na verdade, um bom vendedor que faz as perguntas corretas, escuta, faz muito mais. Tem um ditado dizendo, quer ser interessante para alguém? Seja primeiro interessado nela. Interessado. Mas de forma real. Paulo, toda pessoa que eu conheço, eu faço 2 coisas. Eu pego o aniversário dela e coloco na minha lista de WhatsApp, que é aquela que eu escrevo todo dia de manhã, um resuminho. Que também é uma forma todo dia, de manhã. Eu acordo às 5 da manhã. Eu mando as capas de jornal para os clientes. Eu recebo 5 às 6. Eu estudo, eu faço um resumo daquilo que eu acho. Deixa eu confessar. Quando todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, eu recebo o WhatsApp dele, eu disse, cara, a equipe dele... Sua mulher reclama. Ele tá torturando esse pessoal, esses funcionários, botando 5 horas para trabalhar 5 horas. É você que manda. Eu que mando. Caraca. A galera não acredita, acho que é um robô. Eu achava que era um robô ou alguém do time. Eu gosto de mandar e, assim, é um negócio super pessoal, porque você tem que se doar para as pessoas, Paulo. Quem faz isso, que eu faço, que você faz, a gente tem que se doar para as pessoas. É só assim que você vai crescendo e vai ganhando confiança e vai ganhando mais clientes e vai construindo uma história no final das contas. A vida é uma grande conta corrente, meu irmão. Eu creio nisso. Se você fizer muito pela pessoa, uma hora esse negócio vai voltar. E se não voltar, você vai pro céu. Você está sendo cristão. É isso. Você está fazendo bem. Então eu sempre muito preocupado. Isso desde criança, sempre foi aquela criança que servia uma água, pegava uma garrafa de cerveja. Na faculdade eu era o churrasqueiro da turma, comprava carne. Quando eu entrei, meu primeiro estágio foi no banco de investimento do Bradesco. E por que eu fui para o mercado financeiro? Porque pagava bem. Essa é a verdade. E aí um amigo meu falou o seguinte, você gosta de comprar e vender coisas. Você compra e vende bem. Você vem aqui na faculdade, você compra calça jeans e vende camisa. Você não tem vergonha. E aí, está começando um banco de investimento do Bradesco, ele está separando a área de investimento e você, se você passar nesse processo seletivo, pode ser que você cresça junto com o banco. Esse processo seletivo tinha 200 pessoas das 5 melhores faculdades de São Paulo e eu passei 10 vagas. Eu acho que eu nem fui tão bem na prova não, para ser bem sincero para você. Mas a mulher do RH estava ali no final, eu falei, essa mulher do RH... Aí no final do processo seletivo, eu falei, qual que é o nome da senhora? Ela, Sandra. Eu falei, Sandra, prazer te conhecer, eu sou o Rafael. Eu fiz a prova, acho que fui bem, mas o que eu sou muito bom de fazer é pegar um telefone e falar com o cliente. Isso aí, se me dá uma oportunidade, você vai surpreender. Aí depois de um tempo eles me chamaram para uma entrevista. Aí eu fiz a entrevista, aí ficou uns 2 semanas, não me chamaram, eu liguei e fiz um follow-up, aí vocês não gostaram de mim não? O que aconteceu? É importante fazer follow-up, né? Assim, quem não chora não mama, né? Então eu sempre fui muito interessado em fazer isso. E aí a minha história de vida foi e é de servir as pessoas. Olha só, você fala de servir. Você vê que aqui vocês vão ver pérolas. Aqui vocês vão ver ensinamentos. Eu tô com meu caderno de capa preta aqui, anotando os ensinamentos, aprofundando o que eu conheço e trazendo novos. Quando ele disse... Você vê que a fala dele é em servir pessoas, servir o churrasco, servir os amigos, pegava uma água e tal, né? A Bíblia diz que quer ser líder, seja o que sirva. Tem que ser. Agora, quer ser o líder de todos, seja o que sirva a todos. Liderança é a estratificação de servir ao próximo.
Você é líder quando você serve o próximo. É resolver problema. O Gustavo tá ali. O Gustavo tá com problema no passaporte dele. Tem alguém que é bom de falar, tem um cara bom assim, vou te passar o contato. Já pedi um desconto pra você. Fica tranquilo, cara, assim, resolver problema 24 horas. Outro dia minha esposa me perguntou assim, Fael, o que você mais gosta da nossa vida hoje? A gente tem uma condição social boa? Você tá bem no seu trabalho? Aí eu tirei meu celular do bolso, não tá aqui. Eu falei, tá vendo esse celular aqui? Isso aqui a gente resolve o problema pra caramba de muita gente. Isso é legal pra você ligar, a pessoa te atender, você conectar, juntar um ponto aqui e ali. Isso é muito gratificante. Uau. E foi isso que me fez crescer no Bradesco, porque é comum no mercado financeiro, Paulo, a gente almoçar na mesa de operações. Você não desce pra almoçar, porque o mercado muda, você tem que estar ali. E aí toda hora no almoço eu pegava os vale-refeições de todo mundo, eu descia, comprava o almoço de todo mundo, trazia, servia o almoço como estagiário, porque eu acreditava que se eu servisse a todos, eles iam me ensinar a operar a bolsa e aí eu ia crescer. E foi isso que aconteceu. Né? Semeadura. Você semeava e eles davam os frutos para você. Semeava e colhia os frutos. Semeava e colhia os frutos. É o mesmo modus operandi. Faz pelo outro, espera que vai acontecer. E se não acontecer, tá tudo bem. Gente, porque muitos aqui não sabem quem o Furla é. O Furla é aquele cara que senta com o ministro, que senta com o senador, que senta com os maiores empresários do Brasil, e ele acabou de falar, os caras que estão fazendo AI no mundo, ele senta na mesa dos caras, né? Mas o que é que você vê? Aqui é um aprendizado, aqui é uma faculdade aqui. Humildade. Você vê a humildade, ele sempre foi humilde. Ele pegava, servia a cerveja para os amigos, ia comprar para os amigos, e hoje a gente vê uma geração orgulhosa, vaidosa, não sou seu empregado, vá você. Ô Paulo, besteira. Às vezes eu faço um teste, eu deixo uma xícara suja na mesa. Só pra ver se alguém vai lá tirar. Que eu fazia muito isso, de ser proativo. Aí a gente fez na XP. Pessoal, eu sou o Rafael, eu sou sócio da XP, sou diretor institucional. Todas as grandes operações do mercado de capitais de 2017 até então participei. Então, abertura de capital do Grupo Mateus, 4 bilhões de reais de oferta, eu estava lá. Abertura de capital da CSN Mineração, 6,3 bilhões de reais de dinheiro, eu estava lá na posição elevada. Venda da posição do Cassino na Casa Bahia, 2,5 bilhões de reais, a gente fez sozinho. Então, assim, eu sou um cara que... um grande levantador de recursos do Brasil e das empresas brasileiras. Eu adoro fazer ponte entre empresários e investidores. Eu acredito que o empresário e o investidor tem que participar da política, porque se o cidadão não participa, alguém vai participar. Se você não está na mesa, você é prato de comida, a gente tem que estar na mesa. Então eu faço isso, eu adoro fazer. A minha mãe brinca, você não trabalha não, você só faz reunião. É que por trás dessas reuniões tem algumas coisas que vão acontecendo, que vão gerando negócio. Então esse sou eu estou aqui à sua disposição e eu estou contando um pouquinho para o Paulo, que é meu amigo, daquilo que eu gosto de fazer e que eu acredito que talvez você possa aplicar no seu negócio, que pode ser pequeno, médio ou grande, eu tenho certeza que você vai aplicar da mesma forma, porque na vida nada se inventa, você vai copiando e melhorando, Paulo. É isso. Eu creio. E você já viu dois atributos. Nós estamos um cara altíssimo na XP e no mundo financeiro brasileiro, e ele já nos ensinou aqui a servir ao próximo e ser humilde. E tem gente que não tem onde cair morto, cheio de pompa, de roupa, de relógio falsificado, de coisa falsificada, orgulhoso, prepotente, vaidoso, porque eu não faço isso, porque... Aí vem um cara extremamente bem-sucedido que está pelos poros emanando o servir ao próximo e humildade. Aprende essa. Não, assim, é melhor você ser um cara humilde e rico do que ser um cara arrogante e pobre. Eu penso assim. Eu fico lá, assim, no interior, quem se finge de leitão, nós se finge de leitão para poder mamar deitado, né? Tem uma música assim. Então é melhor você ser humilde e ter as coisas do que você ser marrento e não ter nada, né? A Bíblia, eu gosto da Bíblia. A Bíblia diz assim: Deus resiste ao orgulhoso, Deus impede o caminho do orgulhoso e dá graça ao humilde. Então muitas pessoas pensam que não sabe porque a vida não dá certo, é porque Deus resiste ao orgulhoso e dá graça ao humilde. E olha a graça é o que vem nesse fluir na vida dele, na minha vida. Ô Paulo, e aí eu tô falando aqui, às vezes você que tá me escutando fala, esse cara aí do mercado financeiro, tá falando esse negócio só serve no mercado financeiro. Dá um exemplo. A XP nasceu com o conceito de dar cursos. Mas por que ela dava cursos? Porque o Guilherme tinha 24 anos,
ele começou a companhia? Ele é um carioca, começou em Porto Alegre, você imagina, um carioca de 24 anos com aquele sotaque puxado, E aí, tentando convencer um gaúcho a investir na bolsa. O cara não ia acreditar nele. E aí eu vou dar cursos de como investir na bolsa e esses cursos vão trazer os clientes. Então, quem é a pessoa que você mais confia na sua vida depois do seu pai e da sua mãe? Professor, porque o professor ele te ensinou alguma coisa. Até hoje, a gente tem essa mesma filosofia. Eu vou dar conteúdo que vai gerar negócio. Conteúdo que gera negócio. Esse conteúdo hoje pode ser um jogo do Super Bowl. Pode ser uma partida de tênis do João Fonseca. Você reuniu os clientes em torno de um conteúdo. Fulanete, eu não tenho dinheiro para poder levar meus clientes para um jogo do João Fonseca. Tudo bem, mas você consegue organizar aí na sua loja, em Colatina, no Espírito Santo, em Itabuna, na Bahia, ou em Caruaru, um desfile com as roupas que você tem aí, gerar um ambiente de descontração com o seu cliente. Antigamente, você fazia aquelas malinhas de venda, você mandava para casa dos clientes consignado, ele poder provar, e aí ele compra. Então, todo negócio dá para você inovar, dá para você achar pequenas coisas ali que vão fazer diferença. Basta você ficar atento e olhar o cliente. O cliente é a mãe de tudo, Paulo. Todas as grandes inovações que a gente fez na XP, todas as grandes inovações que eu fiz na minha carreira foi escutando o cliente. Por exemplo, eu fiz minha vida atendendo os grandes fundos de investimento do Brasil. Fundos que administram bilhões de reais. E qual era o meu papel? Fazer com que esses fundos comprassem e vendessem ações, comprassem e vendessem dólar pela XP. Quando a XP começou em 2010, a gente não tinha. Em 2010, a parte institucional, essa parte do atacado. A gente não tinha equipes de analistas, economistas, até porque isso era muito caro. E a maneira que eu encontrei lá atrás de trazer conteúdo, e eu não tinha dinheiro, a XP não tinha dinheiro, não era levar no jogo do João Fonseca em Paris, mas era promover encontros entre empresários e investidores, porque eu via que tinha uma simetria muito grande entre o que o mercado falava e o que acontecia na economia real. Em 2008, quando houve a crise do subprime nos Estados Unidos, os bancos americanos quebraram, teve um investidor que ganhou muito dinheiro no Brasil, fez uma fortuna. Por quê? Como esse investidor ele tinha muitos amigos empresários, ele percebia que nas rodas do final de semana dele as coisas não estavam tão ruins quanto o mercado estava mostrando. E aí ele falou, bom, se as pessoas estão vendendo, estão produzindo e a crise dos Estados Unidos não está impactando aqui como parece, deixa eu comprar todas as ações do setor de varejo brasileiro e eu vou fazer uma fortuna nisso. O nome desse investidor chama Luiz Stuhlberger, uma das lendas do mercado de capitais. Ele ganhou muito dinheiro nessa época comprando. O fundo dele é o Verde. Comprou ação da Lojas Americana, do Pão de Açúcar, de tudo que você imagina. E aí, em 2009, os analistas deles, e parte eram amigos meus, falaram, olha, o Luiz ganhou muito dinheiro em 2008 conversando com um empresário. Você conhece uns empresários aí para poder apresentar a gente, para a gente ajudar a estudar a empresa? Eu falei, claro, conheço um monte de empresário. Paulo, lá no interior do Espírito Santo, bicho. Como é que eu conheci empresário aqui em São Paulo? Só que já tinha o Google. E o Google, você jogava ali, já dava para fazer uns cold calls. Ou então, assim, eu lembro das primeiras reuniões que eu organizei, eles falavam o seguinte, Fulanete, a gente está olhando uma tese de investimentos aqui para poder comprar ações da Lojas Renner. A Lojas Renner está expandindo para o Centro-Oeste. Você conhece alguém do Centro-Oeste que mexe com varejo? Eu conheço. Aí eu dava Google lá, a maior rede de varejo de Cuiabá, descobri o nome do cara. O nome do cara é Caselli, Lojas Avenida, existe, tá? Não tô mentindo. Dava Google, testava caselli@lojasavenida.com, mandava e-mail. Tudo bem, o Caselli tá aí, é um amigo dele aqui, o Rafael. Técnicas de cold call. Às vezes se ligava falando, may I speak to... Aí o secretário já passava. Então, assim, eu fiz minha vida com muito cold call. Você não tinha medo da rejeição, do não? E se esse cara me der um não, você quer saber? Você tem de casa, né, meu amigo? Vai falar não, você chora um pouco e vai pra cima. Então Por que eu tô perguntando isso? Porque tem muita gente que não faz nada
na sua vida porque está esperando a condição perfeita. Ô, Paulo, porque ele quer, ele nunca vai quer que acontecer. tudo dê certo. Então, se tem um período que não dá certo, para não se frustrar, para não se magoar, para não se decepcionar, para não ser criticado, não faz. Ó, deixa eu te falar uma coisa. E você vai saber que eu tô falando a verdade. Eu conheci gente muito inteligente na minha vida. Muito inteligente. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas. As pessoas de maior sucesso que eu conheço não são as mais inteligentes. São as pessoas que tiveram capacidade de lidar com frustrações. Uau. São as pessoas que souberam lidar com frustrações, com os nãos, com quebrar a cara, com engolir sapo. E sabe a coisa mais difícil da vida? É engolir sapo com dinheiro no bolso. Quando você engole sapo com dinheiro no bolso de alguém que, entre aspas, está numa posição pior que a sua, aí, meu amigo, você é fera. Você mostrou que você tem a tal da inteligência emocional. Eu, a vida toda, quis ganhar algum dinheiro. Falei, vou dar satisfação pra ninguém. Quanto mais você cresce na vida, mais satisfação você tem que dar. É isso. Por quê? Porque quanto mais você cresce, maior é a sua responsabilidade com as pessoas. Quem que é a pessoa que deve dar mais satisfação na vida? No Brasil, hoje. A pessoa que eu devo dar mais? A pessoa que tem que dar mais satisfação Presidente. de tudo, presidente da República. Com certeza. Porque tem poder, tem que dar satisfação. Poder vem com dar satisfação. Poder vem com engolir sapo, tem inteligência emocional. É isso. Quem não sabe lidar com isso, quebra a cara. Essa semana eu estava num grande empresário e eu invisto na companhia dele. Chama CRM Bônus. CRM Bônus do Alexandre Zouco. Foi avaliado em 10 bilhões de reais pelo iFood. 10 bilhões. É uma empresa de CRM? A empresa... Sabe quando você vai numa loja e você recebe um SMS? Você tem tantos reais de crédito nessa loja? Gift back. Com o gift back, ele consegue aumentar a venda das lojas. Como é que isso começou? O Zouco, a família dele tinha uma rede de varejo. E essa rede de varejo tinha os cupons de vale. Lembra que você ia numa loja e você ganhava os adesivinhos? Quando você completava 10, você ganhava um desconto? Exatamente. Ele automatizou esse negócio em SMS, número de celular e WhatsApp. Aí você fica sendo avisado. E você gera aquele valor de que você pode ter o dinheiro que você tem. Na hora que você vê que você vai perder 200 reais, você vai lá na loja da Oscar, da Lacoste, e você quer comprar para não perder 200 reais. Isso gera uma recorrência da venda. O cliente volta para a loja. E cashback? O cashback você recebe o crédito. Então, você recebeu o crédito é seu. O gift back você recebe o direito de ter o crédito se você fizer aquilo. Na loja. Então, você recebeu. Então, ele te força você a ir na loja. Voltar. Isso gera uma recorrência e isso gera muito valor para as empresas. Primeira vez que a CRM Bônus recebeu um investimento foi avaliada em 1 bilhão de reais pelo SoftBank, um dos maiores fundos de tecnologia. Depois ela foi avaliada por 2,5 bilhões de reais e agora está sendo avaliada por 10 bilhões de reais. Isso é o múltiplo do EBITDA, é isso? Isso é vezes receita, mas é uma das poucas empresas de tecnologia que cresce e gera caixa. Ela gera muito caixa. A base de clientes da CRM Bônus é de 100 milhões de clientes. Então, hoje a CRM Bônus ela consegue chegar para a Unilever e falar, você quer melhorar a venda do produto tal em Alphaville? Ela consegue ter os clientes de Alphaville, ela consegue mandar uma oferta para ele, ela consegue ver se o cliente entrou na loja do Pão de Açúcar e mandar uma oferta para ele dentro do Pão de Açúcar. Uau! Quanto que isso vale? Agora, quanto que vai valer se isso estiver conectado com o iFood? E no dia do seu aniversário, ela te avisar, hoje é aniversário do Paulo, quer mandar um presente para ele e você manda um presente pelo iFood? Não, já vou fazer aqui na minha empresa. Aí eu falei assim, Zouco, eu tô aqui, eu invisto aqui na sua companhia, eu entrei aqui faz tempo, você me chamou para entrar, obrigado, tô feliz, tá valorizando aí o investimento. Eu tô com muito medo de você despirocar a cabeça, que você ficou muito rico, cara. 10 bilhões de reais vale a companhia. Ele falou, Furla, o fracasso que eu tive me preparou para o sucesso que eu tenho. Uau! O fracasso que eu tive me preparou pelo sucesso que eu tenho. E qual que é o fracasso que ele teve? Ele, com 20 e poucos anos, criou uma loja de sapato, que é a My Shoes. A My Shoes teve 100 lojas. Ele se sentiu um gênio. E ele começou a abrir vários negócios. E aí ele quebrou. Vamos pegar essa. Eu vejo muita gente com um ditado errado. Vou botar os ovos
em várias cestas para não ter perigo. O que as pessoas não entendem o negócio é a galinha. Uma galinha, e ela põe ovos. Ovos são o teu lucro, o teu dividendo. O teu dividendo você distribui em várias cestas. Mas a galinha, você tem que ter poucas galinhas, porque a não ser que você seja uma granja. Por que as pessoas pegam? Eu tenho um negócio e me dá 100. Então, se eu tiver 2 negócios, vai me dar 200. Se eu tiver 3 negócios diferentes, vai me dar 300. E quando ele chega no terceiro negócio, ele não tem mais nenhum primeiro, porque ele não tinha competência para tocar o segundo. Paulo, nossa, hoje tá uma chuva de cortes esse podcast, né? Mas é porque eu tenho que falar isso. Eu nunca vi alguém que ficou rico diversificando. E eu conheço muita gente rica. As pessoas ficaram muito ricas, ficaram ricas concentrando, apostando tudo numa coisa que elas acreditavam muito, e aí deu certo, aí deu muito certo. Depois você fica rico, aí é outra dificuldade, que se manter rico é mais difícil do que ficar rico. Que é o cara se acha gênio e ele começa a diversificar. Diversificar é importante, é importante. Na gestão patrimonial você tem que ter vários bolsos. Você tem que ter o bolso dos seus ativos pessoais, né? Você tem sua casa, você tem que ter o bolso dos seus ativos que geram, que são os seus negócios, você tem que ter seu bolso dos seus investimentos, você tem que ter seu bolso de outras participações. Essas outras participações, se você fizer de forma errada, às vezes ela te quebra. Você diversificou num negócio, o negócio quebrou e foi no seu patrimônio. Eu, quando entro em qualquer empresa, Paulo, eu entro dessa seguinte forma: dívida conversível em ações. Então o cara me deve. Se o negócio for bem, eu converto em ações. E outra coisa, se o negócio for mal, eu tenho o direito de vender um negócio para ele por R$1 que eu quero estar fora, que é uma put mandatória que eu exerço. Fala de novo, vai, pra anotar, porque eu nunca perdi dinheiro no meu negócio. Você só perde dinheiro no negócio dos outros. Eu só perdi dinheiro no negócio dos outros. Porque você não olhou, você não soube. Então, toda vez que o cara me chama mais eu entro, te ajudo, me dá aqui, legal. Eu sempre compro a história de empreendedores, porque um empreendedor bom, quando você investe em empresas venture capital, por exemplo, empresas que estão começando, você não investe na empresa, você investe na pessoa. Se o Guilherme Benchimol te chamar para investir numa empresa que ele está montando, você investiria? Eu nem perguntaria o negócio, porque o Guilherme é inteligente, se der errado ele vai mudar o negócio, ele vai pivotar. Então você tem que comprar a pessoa. A pessoa é boa, ela vai dar um jeito de estar certo o negócio. Se ela não der certo, ela vai te avisar. Então eu sempre invisto assim, eu invisto dívida conversível em ações, eu não tenho problema em perder o dinheiro, você pode perder o dinheiro, eu tô confiando em você. Eu sei que eu posso perder, mas eu só não quero perder mais do que eu estou botando. Então, é uma dívida conversível em ações que você não precisa me pagar. E se você fizer muita cagada, eu quero ter uma put para te vender a empresa que eu não quero estar perto de você. A R$1. Ok. Então, só para explicar. Porque o problema não é você investir numa empresa e não dar certo. Faz parte do jogo, é risco. Você vai, bota teu dinheiro naquela empresa, está começando uma startup, e deu bem, deu mal. Deu bem, você se deu bem. Mas o que ele está dizendo? Eu estou pronto para perder o dinheiro que eu investi. É um risco, é uma aposta. O que eu não quero é perder o dinheiro, outro dinheiro, além do que eu botei lá dentro. Outro dia desse chegou um amigo meu muito famoso. Não é o que eu tava na casa dele hoje. Não, Fulanete, vou fazer aqui. O cara me chamou para ser sócio de um banco. Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa na vida que quebra as pessoas. Ser sócio de banco. Porque banco vai no seu bem pessoal, vai na sua avó, vai na sua quinta geração até resolver. Então, faz a propaganda pro cara, tenta pegar um percentual do produto que você está vendendo, mas jamais você que é artista, você não é do ramo, seja sócio de um negócio que você não conhece. Ainda mais um banco. Já me chamaram umas 5 vezes para ser sócio de banco. De uma fintech. E aí você vai ver nem banco E você vai ver nem banco é uma operação. Mandaram uns problemas aí, né? Recentemente aí a turma. Tô fora. E aí, amigo, me fala, quando você olha para o empresário, no mundo, não no Brasil apenas caótico, mas no mundo caótico, o que o empresário tem que fazer, o empreendedor tem que fazer para estar seguro nesse ambiente? Qual que foi o primeiro negócio que você montou, Paulo? Como já grande? Não, no início. Foi uma loja... Como eu comecei no início do início. Eu fazia faculdade e não tinha dinheiro para ônibus, não tinha dinheiro para comprar os livros, não tinha dinheiro para nada. Então, eu fazia material de academia e vendia. Então, eu ia para a faculdade
passava nos sapateiros, ele levava sola, sapato, borracha, presilha, anilha. Aí deixava, dizia como é que era e voltava no outro dia. Você lembra qual que era o ano que você montou esse negócio? 87. 87 o Brasil estava vivendo Saneio, plano Bresser, salvo engano. Inflação 900% ao nas mês. alturas e... O que eu tô querendo falar para você? Todos os grandes empreendedores do Brasil montaram seus negócios em condição adversa. É por isso que aqui no Brasil, o cara que dá certo aqui, ele dá certo em qualquer lugar do mundo. Não é para amador esse país. Se você for olhar sempre a melhor condição para montar seu negócio, nunca você vai montar. O negócio bom é aquele que resolve algum problema de alguém, faz isso de forma mais eficiente e faz isso mais barato. Eu vou repetir. Ele resolve algum problema que ninguém está resolvendo bem, faz isso de forma mais eficiente e faz isso de forma mais barata. Se fizer isso, seu negócio vai ter sucesso. Aonde que um investidor, aonde que o empresário tem que se atentar à macroeconomia? A macroeconomia é um vento. Ele tem que olhar se o vento está indo a favor ou contra para poder se adaptar. Você está navegando no oceano. Se o vento começa a vir muito contra, você tem que se adaptar. Se ele está a favor, pode falar toca o pau aqui? Você toca o pau. Isso aí. Então, assim, ele é um guia. Então, assim, aonde eu vejo o empresário quebrar? Alocar mal o dinheiro. O cara começou a ganhar um pouco. Vou fazer uma sede própria. Aí ele pega o dinheiro do capital de giro e mete num prédio. Amigo, se eu fazer uma sede própria, no banco ele te dá dinheiro de 30 anos para fazer uma sede própria. Não precisa tirar do seu capital de giro. É melhor se financiar e ter caixa do que tirar o caixa e fazer uma sede própria. Ou o Brasil tá fumando, tá dando tudo errado, juro lá na casa do chapéu. Eu falo muito palavrão. E aí ele vai fazer uma aquisição grande, vai se endividar. Calma, pera lá. Pode até fazer, mas faz de forma estruturada. Então, sadia, perdição. Ali já foi o erro de gestão. O cara fez derivativo. Ali foi má administração mesmo. Pegou o dinheiro da empresa e estava operando derivativo. E botou no derivativo. Derivativo não é um monstro, tá, pessoal? Aliás, todo mundo que faz uma boa gestão, por exemplo, produtores de soja, produtores de milho, produtores de algodão, você nunca vai acertar o ponto máximo da venda de qualquer coisa. Se alguém aceitar a mínima e a alta de algum ativo, ou esse cara é o gênio da lâmpada, ou ele não existe. Então, você acertar o quando vender e quando comprar. Você que é produtor rural, por exemplo, é muito natural você usar o derivativo para fazer hedge. Então, você vai plantar, você vai colher 100 sacas de café. Bom, se eu for colher 100 sacas de café, nesse preço que o café está agora, eu vou vender 20% da minha produção, porque eu já garanto 20% da minha produção nesse preço mais alto. E se a safra quebrar, mas pelo menos 20 sacas da 100 eu vou ter. Na hora que eu começo a colher, o café começa a desenvolver, e o preço está bom, peraí que eu vou vender um pouquinho mais. E você vai fazendo toda a estrutura de hedge, porque você nunca vai acertar. Tem uma estatística de 70% dos produtores rurais vendem café na baixa. 70%. Isso é uma estatística de uma trading, porque sempre que o cara vai ligar para poder comprar o cara não quer vender, ele acaba vendendo quando ele precisa, e quando ele precisa não é o melhor preço. E quando ele deveria ter uma política de vendendo ou um pouquinho todo mês, ou de acordo com a produção que ele vai tendo. Eu tenho dois projetos imobiliários que eu errei o time de vender. O time na vida e me dei mal. Opa, então, assim, erros do empresário. Pegar o dinheiro de longo prazo, o dinheiro de curto prazo, que é o caixa, e meter no investimento de longo prazo, um prédio. Erros do empresário. Condição econômica muito adversa, ele tomar um risco, se alavancar, se endividar muito num cenário... O Brasil hoje, o cara que opera endividado, amigo, o juro está 15%. Ele não toma o dinheiro aqui, ele vai tomar o juro a 22%, 23% ao ano. O negócio para aguentar um juro de 22%, 20%, tem que ser muito bom. Então, o conhecimento financeiro, nessa metáfora de você navegar no oceano, ele te ajuda a saber... a minha vela tem que ir para um ladinho de cá, eu tenho que recolher um pouco agora para você poder atravessar esse oceano que às vezes tem um ar muito revolto. Eu vejo o brasileiro, ele joga muito jogo do guloso. Ele quer investir pouco, ele quer ter um retorno enorme e ele quer... vamos lá, ele quer investir pouco,
a curto prazo e ter um retorno enorme, imediato. Aí eu vejo o americano investe uma fortuna para um lucro pequeno, só que escalado a longo prazo. Ô Paulo, sabe o que esse cara faz, o brasileiro? Tem mais pessoas hoje no Brasil que jogam o jogo do Tigrinho do que investem na bolsa. Tem mais pessoas hoje no Brasil que jogam o jogo do Tigrinho do que investem na bolsa. Tem mais pessoas no Brasil hoje que operam Forex, que é uma forma que é o Tigrinho dos investimentos, do que investem em longo prazo. Então, procurar facilidade, toda vez que o cara chega, fula, tem uma oportunidade aqui, o cara me mostrou 5% ao mês, fala, amigo, pirâmide, entra no início e sai fora, porque vai dar merda. Uma coisa dizer, vai dar merda. Direto de uns empresários, 5% ao mês, fala, amigo, não existe isso, Paulo, pelo amor de Deus. É cocaína, é tráfico, o que é? Porque vai dar 5%. Mas pior que tem gente, que é o jogo do guloso, tem gente que acredita em dinheiro fácil, rápido e sem esforço. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi. As pessoas chegam para mim e dizem, Paulo, porque eu tenho investimento, vamos fazer um fundo. Cara, a última, olha só. Aí eu tenho um tio meu que é engraçado pra caramba, né? O cara chega assim pra ele, não, tem um negócio assim, rapaz, você não tem um irmão seu, não? Um parente? Por que você tá mostrando pra mim? Você é tão bom, mostra pra um tio seu, pô. É muito bom, né? Um cara chegou pra mim e disse, Paulo, é o seguinte, vamos botar um dinheiro aqui e fazer um fundo, trazer o dinheiro dos seus clientes, seus amigos pra cá. E assim, eu vou pegar 20% desse dinheiro e vou rentabilizar e vou ganhar 100% dele, como se fosse 100% aplicado. E vou pegar os 80% e vou investir em imóveis. Mas fica tranquilo, porque eu já vou garantir o retorno deles com esses 20%. Eles, como você vai garantir o retorno com 20% do dinheiro aplicado? Vai garantir o retorno para eles imediato, usando só 20% do recurso. Não, porque eu tenho uma forma de investimento, uma estratégia que Deus me deu. Né? Que Deus, algoritmos. Eu disse, e o Warren Buffett? Robôs, né? Inteligência. Warren Buffett não te contratou não, amigo? Porque você vai fazer o dinheiro valorizar pelo menos 5 vezes mais do que qualquer Warren Buffett faz. E tem gente que cai. Guloso. Mas você sabe que os golpes, né? Eles e as pirâmides financeiras sempre existiram, né? Assim, lembra do Fazendas Reunidas Boi Gordo, depois do Avestruz. Mas em Portugal mesmo, acho que nos primeiros... teve várias bolhas, né? Teve a bolha das tulipas, né? No início... muito tempo, porque a ganância ela é inerente do ser humano, né? Assim, Adão e Eva, né? A Eva foi lá comer uma maçã, cara. Eu vou falar uma coisa, eu quero que você me corrija. Uma maçã, não tinha vida boa para eu comer maçã aqui e tal, entendeu? Você como um diretor alto da... Não é essa história, né? A promessa, né? Me corrige. Paulo, para que serve um banco de investimentos? É para você ficar rico? Não. É o local seguro que você vai colocar seu dinheiro e ele vai render mais do que a inflação. Rico você fica, me diz se eu estou errado, por favor. Rico você fica com seus negócios, com o equity da sua empresa, com o seu business. Agora, o dinheiro que você ganhou, o lucro que você tem do seu negócio, você vai investir no banco e esse banco seguro vai conseguir rentabilizar isso acima da inflação. E ali você acumula o seu patrimônio de forma segura e rentável. Só que tem gente que não, investe comigo que você vai ficar rico. O cara pergunta, Fula, quantos por cento ao mês dá? Eu falo, não sei, eu vou tentar aqui alocar seu dinheiro, proteger você da inflação. É isso. O CDI no Brasil é um belíssimo investimento. Hoje você compra um título isento, um certificado de recebível imobiliário, um CRI, um agrícola, um CRA, pagando 100% do CDI, 15% ao ano sem imposto. É difícil bater isso, Paulo. Com um risco muito baixo. Comprei essa semana para mim. Certificado de recebível de um shopping center, dos maiores do Brasil, 98% do CDI. Uau. Sem imposto, durante 5 anos. 100% do CDI em 5 anos, se fazer a garantido. Conta aqui, garantido. Só se nesse caso é a Multiplan. Se a Multiplan quebrar, eu acho que não vai quebrar. Não. Em 5 anos, o maior rede shopping center do Brasil, você vai fazer o quê? 2 vezes o dinheiro? 15% ao ano, um pouco mais que isso. Muito bom, né? Maravilhoso. Sem pagar imposto. Então, assim,
Não tem muita mágica. Assim, uma boa gestão de dinheiro é uma boa gestão de risco. Você separar o dinheiro em caixinhas e ir administrando o risco entre eles. E você falou uma forma correta. Assim, as grandes fortunas elas são feitas em investimentos de maior risco. Então, assim, você vai montar uma empresa, um negócio, e você vai gerar o equity por seu valor. O que é o equity, pessoal? A sua carreira tem um valor. Qual que é o valor da sua carreira? Como é que você precifica ela? Como se fosse uma carreira de um jogador de futebol. Você consegue precificar. O seu negócio, ele tem um valor. E o valor dele não é quanto ele fatura ou quanto ele gera de lucro. Todo setor tem um múltiplo que ele negocia entre ele. Vou dar um exemplo. Como é que você compra um supermercado hoje no Brasil? Entre os supermercadistas, a métrica mais usada é um percentual do faturamento. Na média de 0,5% a 0,7% do faturamento. Então, multiplicado pelo faturamento. Né? Então, se fatura R$1 bilhão, vai valer 0,5% disso. Né? Uma rede de supermercado. Então, uma rede que fature 1 bi por ano vai valer R$500 milhões. Vai valer 500 milhões. Né? Então, isso é convencionado entre os supermercadistas. Uma rede de varejo, de roupa, uma Renner, o múltiplo que as pessoas vão olhar é qual o lucro ela dá e quantas vezes o lucro. Geralmente é 10 vezes o lucro que ela dá. Então, se ela dá R$100 mil de lucro, vai valer R$1 milhão. Todo o seu negócio ele é um equity. E você vai conseguindo fazer o teu patrimônio também. As pessoas às vezes não enxergam o valor dos business que elas têm, dos negócios que elas têm. Isso, até na sua gestão de patrimônio, é importante para você entender o seu todo, para você alocar a sua liquidez, o dinheiro que você tem no banco. São tipo de coisas que às vezes as pessoas vão passando em branco e não veem. Falando de investimento, qual é o maior erro que o empresário, na sua pessoa física, comete quando fala de investimento? Querer ser curto-prazista, alocar o dinheiro de uma forma onde ele fica muito ilíquido. O que é ilíquido? Por exemplo, você vai pegar R$10 milhões. É um bom dinheiro. Aí você vai meter esses R$10 milhões num investimento que é um private equity. O fundo de private equity é um fundo que compra empresas que vão melhorar as empresas e vão vendê-las no futuro ou na abertura de capital ou na venda para um investidor estratégico. São fundos de 5, 7 anos de prazo de retorno. E aí ele mete um dinheiro num produto de 5, 7 anos e acontece alguma coisa que ele tem que sacar o dinheiro, ele vai pagar um pênalti tremendo. Uma taxa para resgatar esse dinheiro. E se conseguir resgatar. Então você fica muito ilíquido nos seus investimentos por promessas de retornos muito grandes e às vezes você se embaralhar nisso, Paulo. Então eu vejo erros de prazo, produto mal alocado, muito. Ele não tem o perfil de ter renda variável, só tem renda variável. Como assim? Você é uma pessoa que não tem o perfil de ter uma carteira de ações agressivas. Você vai ver a carteira do cliente, tá com a carteira agressiva. Lá na XP, e a inteligência artificial tem ajudado muito nisso. Hoje é muito difícil um assessor alocar o portfólio num cliente diferente do perfil dele. A gente vai vendo métricas e vai vendo percentuais para ver se ele está dentro ou fora da alocação que a gente recomenda. E quando esse cliente está fora, a gente manda para o assessor uma mensagem, a gente cobra por que ele fez isso, a gente pede a ligação do cliente dando a ordem, a gente faz etapas para poder garantir que ele fez uma boa alocação. Eu tenho um investidor, conheço um cara, tem uma mentorada minha que botou a inteligência do patrimônio dela na mão de um cara. E o cara investiu em fundos com 10 anos para resgatar, 15 anos para resgatar. E a mulher foi precisar de dinheiro para botar na empresa, para pagar a conta. Era 30% de deságio, 40% de deságio, 15, 20 anos. Ela não tinha um real para pagar as contas dela. E está quase podendo quebrar por causa disso. É triste. E acontece, Paulo. Então, assim, é um desafio de você poder fazer com que o cliente tenha um portfólio aderente ao seu perfil. Isso é um grande desafio. E a inteligência artificial tem ajudado muito nisso. E o seu negócio aí, inteligência artificial, como é que eu vou usar isso?
O ChatGPT, ele tem uma versão dele de graça. O Grok, que é do Elon Musk, que é a inteligência artificial, ele tem uma versão de graça. Com a inteligência artificial, você pode começar a entender melhor o teu cliente, tua base de dados de cliente, como ele compra, o que ele faz. Como é que faz isso? Vou te dar um exemplo. Você tem um histórico de compra e venda dos seus clientes? Sim. Você pode colocar isso numa planilha dentro do ChatGPT e tentar ali fazer regressões e modelos para entender o comportamento dos seus clientes. Ah, eu não sei fazer isso. Existe uma empresa que chama Vibe Coding. O que é isso? É um programa que você põe uma ideia e ele coda para você. Ele faz o código para você usar na inteligência artificial. A XP usa o Salesforce. É um belo sistema. A gente também usa. Só que o Salesforce, às vezes, ele falha pra caramba. É robusto demais. Aí o que um cara fez na XP agora, no banco? Ele pegou esse Vibe Coding e falou, eu quero um sistema de CRM assim, 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 eu quero essa característica. Eu quero que dispare um e-mail assim. Eu quero que as pessoas recebam essa informação. Ele fez o programa. Aí ele fez o código, programa. as linhas de programação. E ficou melhor que o Salesforce. Meu Deus. Aí ele chamou o cara da TI, eu fiz um programa melhor que o Salesforce. Agora, segurança de informação. Tem como você homologar, passar por uma empresa homologada e fazer isso funcionar aqui dentro da XP? Tem. Então a inteligência artificial, ela democratizou. Você está entendendo? O cara disse o que queria e diz agora você vai programar, vai fazer as linhas de programação, vai me entregar as linhas de programação de um novo sistema, substituindo o Salesforce, que eu vou construir isso aqui com o meu time de desenvolvedores aqui dentro. Uma coisa que eu faço, o ChatGPT, ele cria agentes. Isso. O que são agentes? Você vai no computador e fala, eu tenho um agente meu que chama Agenda Furla. Nesse agente, o que eu faço? Eu mando um áudio pro agente e falo, ele tem que montar a minha agenda. Mas as premissas é que tudo que eu falo para ele tem que conferir na internet, ele tem que pegar o nome completo da pessoa e ele tem que me dar 2, 3 perguntas que eu posso fazer para essa pergunta e o que ela faz. Então, todo domingo, eu gosto de fazer minha agenda semanal. Porque minha agenda semanal é um pouco pública na XP, porque todo mundo me usa. Uhum. E essa agenda circula para alguns líderes. Porque sempre, você está indo no Paulo? Pergunta isso para ele. Então, eu chego domingo e falo, olha, monta minha agenda semanal aí. Segunda-feira, das 8 da manhã às 12, meio-dia, eu tenho reuniões internas. Eu vou falar com o João Ciclano Betano. Meio-dia, eu tenho um almoço com o Paulo Vieira, onde a gente vai discutir alguns aplicativos que ele está montando de finanças. Depois ele monta a agenda, aí ele pega Paulo Vieira, método CIS, começou isso, fez assim. Então ele já me brifa do que eu vou fazer. Você recebe a foto do Furlan News? Uhum. Aquilo é um agente de AI. Eu que mando, mas eu vou tirar uma foto com você aqui, eu vou pegar e vou mandar no agente de AI. Faz uma legenda do Furlan News inspiradora. Eu estive aqui gravando o podcast do Paulo Vieira. Eu quero que você fale que a gente falou para empreendedores, mensagens para poder construir um país mais empreendedor. Aí ele me manda. Aí eu falo, não ficou boa essa mensagem, eu quero mensagem menor, eu quero que você pegue esse ponto. Ele vai. Antigamente, como é que eu fazia isso? Eu tinha que pesquisar, olhar. Aí eu ficava com medo de erro de digitação. Hoje, assim, não tem gente burra. Tem gente que não usa a inteligência artificial. Você não vai perder teu emprego para inteligência artificial. Você vai perder o teu emprego para alguém que usa inteligência artificial. É isso aí. Você viu o óculos novo da Meta? Tô com ele. Você põe o óculos da Meta. Imagina se o óculos da Meta, num vendedor, numa loja de sapatos. Você chega e fala, esse aqui é o Paulo, ele veio aqui em dezembro. Ô, Paulo, tudo bem? Pô, tem tempo que você não veio aqui. Você veio em dezembro. Como que tá aquele sapato que você comprou aqui na nossa loja? Tá gostando? Tô. Chegou um outro mais legal. E aí ele já, no óculos, ele já sugere sapatos que ele pode vender para você. Imagina o vendedor, a produtividade dele. Imagina isso. Isso não é que vai acontecer, amigo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós estamos na hora da época, a inteligência artificial, ela depende de dados, sistema e pessoas, como eu falei no início. A gente, na época do mundo, que chama Physical AI, que são os robôs. Tive numa empresa agora, no Vale do Silício, que chama OneX Technologies. Ela é concorrente da Tesla, nos que a gente chama de humanoides, que são robôs que fazem coisas que humanos fazem. A gente chegou na empresa, tinha um robô. Hi, my name is Neil. Eu falei, que legal. Do you speak português? Sim, eu falo português. Sejam bem-vindos à nossa empresa. Mas não é a voz de robô, é a voz de gente. Vamos conhecer a nossa empresa? O robô mostrando a empresa.
Você Andando. Passo após passo. Andando. Subindo escada. Tem essa foto? Tem. Não porque pode- a gente assinou um NDA que não podia divulgar, mas agora acho que pode divulgar. Então a gente vai mostrar a foto A aqui. gente vai mostrar a foto pra você em primeira mão. Tô parecendo o João Kleber, né? Para. E aí o robô, você quer uma água? Quero. Ele foi lá, abriu a geladeira, pegou uma água e me deu uma garrafa de água na minha mão. Aí eu perguntei pro robô, alguém já te tratou mal? Ele, às vezes as pessoas estão nervosas. E o meu papel é escutar, tudo bem, eu entendo. Você conhece o Brasil? Adoraria ir pro Brasil. Eu adoro samba. Agora, imagina esse negócio. Hoje é atendimento. Daqui 1 ano, quando eu voltar lá, esse robô vai estar provavelmente cozinhando. Onde isso pode chegar? Peraí, mas não é só cozinhando. Ele vai incorporar o conhecimento de um chefe Italiano. italiano, a maneira de mexer a massa, os temperos. Não é cozinhando, ele vai cozinhar tal qual um chefe Vai italiano. dar assim, ó, cozinha pra mim igual o Joël Robuchon, que é um chefe francês. Ele vai fazer lá na manteiga e tal. Ele vai pedir os produtos pela Amazon, que vão entregar na casa. Não é filme. Está acontecendo. Agora, como que isso vai mudar a geopolítica global? Você já pensou? Por exemplo, hoje os americanos compram essa camisa minha aqui. Bonita. Gostou? Muito bonita. Provavelmente ela foi feita no Vietnã, foi feita em um país da Ásia. Agora, se os robôs começarem a costurar tão bem quanto o humano, você não vai precisar mais mandar fazer na Ásia, você vai fazer nos Estados Unidos. A Tesla fez agora, procura na internet, a Gigafactory da Tesla. E ela consegue fazer quase do início até o fim, sem interferência do ser humano, um carro com robôs. E o carro que vai andando por meio de inteligência artificial dentro da fábrica, etapa a etapa. Ah, quer saber mais? O carro que quando fica pronto, ele não vai para uma cegonha. Ele vai se dirigindo sozinho até a casa do cliente. Ui, Já está acontecendo. é real. É real. Eu tive agora em São Francisco, eu utilizei o Waymo. O Waymo é o táxi com inteligência artificial da Google. Foi Sim. montado em 2009. Sem motorista. Não tem motorista. Você chama o aplicativo, dá medo no início. Ele chega, não tem motorista. Você entra no carro, ele começa a corrida e ele te leva onde você quiser. Você escolhe sua música. Agora, imagina o seguinte, em termos de mobilidade urbana. Como que isso vai funcionar? Você que não gosta de dirigir. Ou você que às vezes tomou uma cerveja e tem que dirigir. Você vai apertar um botão, o carro vai drive you, vai dirigir você para casa. Ah, Folanete, é loucura que você tá falando. Eu tava num jogo de tênis que o filho de Jorge Paulo Lemann organiza, chama Lever Cup, em São Francisco. O Mark Lemann. E eu tava sentado na cadeira, na minha frente e é um dia que ele chamou só brasileiros para ver o jogo de tênis. Tava um cara muito legal. Aí eu falei, pô, qual que é o seu nome? Aí o Henrique, do Google Brás, o Henrique é o fundador da Brax, é uma empresa de tecnologia, é uma fintech brasileira, de brasileiros no Vale do Silício, que foi avaliada em 12 bilhões de dólares. Uau. Fula, você não conhece o Mike? Eu falei, não. O Mike é co-founder do Instagram. Eu falei, pô, legal. E ele é brasileiro. E agora ele está trabalhando numa empresa que chama Anthropic, que é uma empresa muito importante dessa corrida de AI, e ele é uma pessoa importante. E ele falando que ele adorava o Tesla que ele tem porque ele consegue ir pro trabalho lendo. Os caras do Vale do Silício já estão escolhendo o carro que eles vão comprar por meio de qual que é o carro que vai me entregar a melhor direção autônoma. E agora? Quanto que vale esse jogo de mobilidade? Quem é que vai ganhar o jogo? Quanto vale o seu tempo? Não, mas assim, esse mercado... Quem hoje não tem carro porque não quer dirigir e se tivesse um carro autônomo teria? Ó a loucura disso. A minha filha casou, eu dei um carro pra ela, um carro de luxo. Uma bela Panameira, né? Eu vi. E cadê aquela... Só que ela não dirige. Pra minha filha não vou dar uma Panameira. Não, mas na verdade... Sua filha já ganha dinheiro. Não, a Panameira, Minha filha tem 4 anos também. a Panameira eu dei pra esposa. Pra minha filha eu dei uma Velar. É chique. E só que ela não dirige. Eu disse, filha, tá difícil, vou tomar esse carro. Você tem um carro e não sabe dirigir? Pai, dá um trabalho, pai. O tempo de dirigir eu posso fazer tantas coisas.
Você vai estudando, você vai lendo. Agora imagina o jogo do carro autônomo. Imagina esse humanoide tocando a fábrica da Tesla toda. Então isso já está acontecendo e só vai progredir. A inteligência artificial, a cada ano, ela melhora de forma exponencial. E a gente tem que se atentar para isso. Existe uma... Olha que loucura que eu vou falando aqui. Toda empresa que deu muito, muito certo no Vale do Silício, ela tem uma missão muito nobre e ousada. Então, por exemplo... Solucionou um problema muito grande de muita gente. As pessoas que trabalham em tecnologia hoje, as mais inteligentes, elas querem uma missão muito grande, mais do que o dinheiro. Só para você ter ideia, hoje, o Facebook Meta, ele fez um cluster. O que é um cluster? Um grupo de colaboradores que vão ganhar entre 10 e 100 milhões de dólares ano. Existe já um bate-papo nas rodas do Vale do Silício, a pessoa que valerá $1 bilhão. Vai ser o primeiro unicórnio de uma pessoa. Tenho ouvido falar sobre isso. Existe uma empresa que chama Scale AI, que ela trata a base de dados que as pessoas utilizam na inteligência artificial. Por exemplo, você manda a inteligência artificial ler uma camisa do melhor time do mundo, Vasco da Gama. Tô brincando. Gostei dessa, gostei. Você é profeta. Tô brincando com o Vasco aí. Só que assim, uma camisa do Vasco, mas se essa camisa estiver amassada, suja, se ela estiver do lado da vista, então a Scale AI, ela trata essa base de dados para a AI usar. É uma empresa que tem 200 mil colaboradores no mundo, não são funcionários, são freelancers. Aqui, na FebraCis, deve ter gente que trabalha para a Scale AI e você nem sabe, porque ela faz freelancer no final de semana e ganha em dólar, $100 por hora. Uau. O cara que é o number one da Scale AI, a Meta contratou para poder trabalhar. Só que o cara não foi. Sabe o que a Meta fez? Cara, a gente gostou tanto de você, a gente vai comprar 49% da sua empresa para você trabalhar com a gente. 14 bilhões de dólares. E essa empresa tem quantas pessoas trabalhando? Não, essa empresa tem 1.500 pessoas diretas, né? Mas elas têm esses colaboradores no mundo todo, mas contrata a cabeça do cara. Então toda empresa tem uma missão muito grande. Qual que é a missão da Starlink? Peraí, vocês estão entendendo loucura? Para trazer a cabeça do cara, para trazer aquela pessoa com a sua inteligência, com a sua potencialidade, com a sua habilidade, com a sua competência, eles pagaram $15 bi para comprar assim 49% da empresa só para ter uma pessoa. Para ter uma pessoa. O que a Starlink faz? Qual que é a missão da Starlink? Conectar o mundo. Não. Não é. Vamos lá. Levar o brasileiro para viver fora do mundo, em outro país. Eu quero colonizar outro país. Essa é a missão. Só que mesmo da Starlink, do satélite e tal. Só que no meio do caminho, eu vou lançar satélites que vão levar a internet para as pessoas. Você viu que a missão é levar a galera para Marte? Toda empresa que vai longe, ela tem uma meta muito alta que isso motiva as pessoas. É a visão de futuro. O Elon Musk tem uma empresa chamada Neuralinks. Você sabe o que o Neuralinks faz? Restaura cérebros danificados. Mas para quê? As pessoas com paralisias, elas têm parte do cérebro que não funciona. Danificado. Então o Neuralinks é botar chip que reative partes dormentes do seu cérebro e que você recupere os movimentos. Mas sabe o que é o ending game desse negócio? O jogo final? É ajudar as pessoas a recuperar... Mas no meio do caminho, você vai ter um chip. Olha o que eu tô falando pra você, você vai me achar maluco. Você vai ter um chip. Você vai ter um chip dentro da sua cabeça. E dentro desse chip vai rodar um chat GPT da vida. E vai te ajudar a pensar mais rápido. É meio maluco. Mas como vai ficar gravado, vocês vão me cobrar disso no futuro. Caraca. É assustador. É assustador. É assustador. E pior que o melhor que é real. É real. Está acontecendo. O bate-papo nas rodinhas do Vale do Silício, assim, da galera de boteco, assim, poxa, eu tô pensando em ter filho daqui 2 anos, porque eu quero esperar. Vai que esse chip já tá funcionando, porque a idade que as crianças aprendem mais é entre 2 e 6 anos, e eu quero que meu filho já tenha esse chip. Olha a maluquice. É o papo dos caras na cachaça. Bom. Cachaça é do mate, né? Que os caras não bebem também. Mesma coisa do bar, da mesa de bar.
Qual é o grande erro do brasileiro? Eu estou falando do empreendedor, do pequeno empreendedor, dos médicos, profissionais liberais, em termos de investimento. A mentalidade sobre investimento. Qual é o grande erro? Primeiro, ele achar que sabe investir o dinheiro dele Sozinho. rentabilizar o dinheiro dele fora do mercado financeiro. Fala, por que eu tenho dinheiro no banco? Se eu comprar uma casa e reformar, eu vou ganhar muito mais. Se eu comprar um galpão e fizer um investimento, eu vou ganhar muito mais. Se eu comprar e vender um carro, eu vou ganhar muito mais. O dinheiro no banco rende pouco. De fato, em alguns momentos podem render pouco também, mas é aquilo que eu te falei. Gerir dinheiro é gerir risco. Não dá para você pegar toda a sua liquidez e meter numa casa que você vai reformar e vai vender. Porque se o mercado fechar e você não conseguir vender a casa... Não. Você vai ficar com dinheiro empacado? Chegou uma pessoa para mim e disse, Paulo, eu trabalho aqui nessa empresa, ganho 17 mil por mês. Eu disse, eu sei. Então, agora eu vou ficar rica. Eu vou pegar todo o meu dinheiro que eu poupei a vida inteira. Eu disse, quanto? 680 mil reais. E vai fazer o quê? Vou dar pro meu primo. Ai. Para fazer o quê? Construir casas. E ele já mostrou o cálculo. Em um ano eu vou ter o dobro desse dinheiro e tal, vai rentabilizar 100%. Quem é o teu primo? Fulano. Ele já construiu casa? Não. Não. Você vai botar todo o dinheiro da tua vida para rentabilizar na mão de uma pessoa para fazer algo que ela nunca fez. Ô, Paulo... Precisa dizer o que aconteceu, né? Perdeu 100% do dinheiro. É triste. É triste. Ou o cara pegou o dinheiro da vida toda, vou abrir uma franquia que eu me aposentei. O cara quer... Gerir dinheiro é gerir risco, tem que fazer conta. Então, assim, nesse caso, você pode emprestar dinheiro pro seu primo. Você tem 600 mil, empresta 10. Testa lá, se for bem, vou te dar 10 mil reais emprestados. Se for bem, a segunda a gente faz mais. Você gerir o risco. As pessoas vão entender, quando alguém te propõe uma rentabilidade alta, o risco... eu proponho... O mercado te paga, quando bem, 1%. Eu te proponho 5 vezes mais, 500% acima. Então pode apostar que o risco é 1000% acima. A gente está na época daquele... Quanto maior o lucro prometido, muito maior o risco. Tem aqueles golpes de robô de pirâmide, né, de criptomoedas. Como é que você dá 10% ao mês? Não, eu tenho um robô que opera criptomoeda, arbitra criptomoeda. De fato... As criptomoedas até estão indo bem. E você sabe que estão indo bem, a criptomoeda? Porque o mundo está muito esquisito. O que está acontecendo no mundo? Depois da pandemia, os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, colocou muito dinheiro na economia. Lembra aquele cara que era bêbado e ele encontrou Jesus, ele voltou para a família... E ele começou a andar na linha. Na pandemia, ele voltou a tomar um esquinho. E ele se animou. E ele tá achando que ele não vai voltar a ficar alcoólatra de novo. Então ele começou a voltar a beber. Ele começou a gastar dinheiro. As economias, mundo afora, na pandemia, o remédio que foi dado foi injetar muito dinheiro na economia. O Banco Central americano expandiu o balanço dele de 4 trilhões de dólares para 9 trilhões de dólares na pandemia. Agora voltou para 6 trilhões de dólares. Ainda é muito dinheiro. O déficit do governo para validar americano... o que você está falando, na época da pandemia, eu passo 3 meses por ano nos Estados Unidos, eu tenho um negócio lá, tenho casa lá, e você chegava no shopping, na pandemia, você vê que as pessoas de baixíssima renda... Com dinheiro na mão. Não, na fila da Gucci... As pessoas de baixíssima renda, você via pela roupa que eles usavam, baixíssima renda, filas incontáveis. Uma vez eu contei uma fila na Louis Vuitton, tá? Nos Estados Unidos, tinha 40 pessoas. Das 40 pessoas pela roupa, isso não é preconceito, isso é uma constatação, era de baixa renda. E aí o amigo disse, meu amigo, eu não estou entendendo. Essas pessoas nitidamente de baixa renda... Que bom para elas, estão fazendo a fila da Louis Vuitton, da Gucci. Olha aqui a Gucci, era Gucci e Louis Vuitton, uma do lado da outra. Aí a pessoa disse, não, Paulo, isso é o dinheiro que o governo distribuiu, que eles estão torrando em luxo. Tudo na vida que você faz muito, que você dá muito, você bebe muita água, você vai passar mal, você bebe muito café. Você dá muito dinheiro na mão das pessoas, as pessoas fazem besteira. O que está acontecendo? A turma gostou de tomar uísque, gostou de gastar dinheiro.
E fruto dos processos que a gente tem, até eleitorais, os políticos acabam prometendo muito. E ninguém vai para a televisão prometer cortar gasto, fazer reforma da Previdência, desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais. Ninguém. Minto, uma pessoa foi, Javier Milei. Só que a gente não estava muito quebrado. As pessoas sempre prometem gasto público. Os Estados Unidos, ele tem um déficit fiscal. O que é o déficit? Ele tem um furo fiscal, quanto ele arrecada, quanto ele gasta, de 7% do PIB. É um nível mais ou menos de quando um país está entrando em guerra há muito tempo. Em 1980, teve o acordo de Bretton Woods. O que foi isso? Até 1980, o dólar era lastreado no ouro. Em 1980, o americano sabiamente falou: matou no peito, vocês têm que confiar na economia americana, a economia melhor do mundo, mais forte, liberal, democrática, livre. A partir de então, nós vamos abandonar o padrão ouro. Confia na gente. Por falta de opção, as pessoas confiaram no dólar. E confiam no dólar até hoje. O dólar é a grande referência de mercado. Aliás, a última sacada do Trump foi muito boa, que ele vinculou o dólar até a criptomoeda. Então, a criptomoeda é negociada em dólar, né? O Bitcoin é negociado em dólar. É a referência dele. Manteve o padrão. Manteve o padrão. Só que, o que aconteceu? As pessoas, vendo o déficit fiscal aumentar, falam: eu estou perdendo confiança nessa moeda. E o dólar, em algum momento, ele começou a negociar acima do patamar histórico dele. Então, o que a gente está vendo do dólar sair de 6 para 5,30 no Brasil é uma volta do dólar para os padrões normais que ele negociava. E os Estados Unidos, com esse barulho de tarifação, barulho político, fez com que grandes fundos americanos tivessem que reduzir posição nos Estados Unidos. E um pouquinho que esses caras tiram de dinheiro dos Estados Unidos e põem em outros países é muito dinheiro para país emergente. Então, a Bolsa brasileira, nos últimos 2 meses, recebeu 5 bilhões de reais de fluxo de estrangeiro. É muito dinheiro. Então, nessa emissão desenfreada de moeda e nessa incapacidade dos governos cortarem custo, houve uma migração para ativos reais. É por isso que o ouro está na máxima histórica. É por isso que a segurança. Estão procurando Bitcoin está na máxima histórica, porque o Bitcoin, quer queira ou não, ele tem um padrão. Você não consegue emitir mais Bitcoin. Então, o que está acontecendo no preço do ouro e no preço do Bitcoin é uma fuga do dinheiro buscando uma proteção real, um ativo real, que se busca ou no ouro, ou no Bitcoin, ou comprando casa, apartamento, terreno. É por isso que você vê essa migração, por conta dessa grande expansão dos balanços dos bancos centrais e a incapacidade dos governos em cortarem custo e mostrarem uma sustentabilidade fiscal da economia. Então, deixa eu ter um pouquinho do meu dinheiro em ouro, deixa eu ter um pouquinho do meu dinheiro em Bitcoin, deixa eu comprar aqui um apartamento para poder proteger um pouco do meu patrimônio. O Bitcoin seria o apartamento que vai valorizar recorrentemente. E ele saca a hora que ele quiser. Você pode comprar um apartamento. Você pode comprar um apartamento, Bitcoin, ouro. Aqui no Brasil tem uma mineradora que chama Aura, que é uma maior mineradora de ouro listada na bolsa. O papel subiu 160% esse ano. Meu Deus. Quase 2 vezes a grana. Isso é bom. Na bolsa brasileira. E aí, você está comprando ouro, Bitcoin? Como um bom alocador de recursos, eu tenho que pensar no meu patrimônio como uma cesta. Eu tenho que colocar alguns ovinhos em ouro. Eu tenho que colocar alguns ovinhos em Bitcoin. Eu tenho que colocar alguns ovinhos em imóveis que geram renda. Ou em empresas que estão expostas e que vão repassar a inflação. E o que é legal, como as empresas que estão na Bolsa Brasileira são as maiores empresas do Brasil, são empresas que, na teoria, têm muita capacidade de repassar a inflação e proteger o patrimônio. O que é repassar a inflação? Todo ano você tem uma inflação. Esse produto aqui, o custo dele subiu 10%. Se a empresa tem poder no mercado, ela consegue repassar os 10%. Ok. Então você não perde valor do dinheiro ao longo do tempo. E você protege o patrimônio.
Simples Tô assim. quase te ganhando como seu assessor financeiro. Olha aí, ó. Já ganhou. No final, nós vamos abrir a conta aqui e vai ter um leilão do caderno do... Já viu a pessoa fazer um leilão desse caderno? Cara, que vale muito, viu? Meu Isso é caderno muito de equity, capa hein? preta. Todas as minhas ações desse ano, todas as ações, todos os objetivos, todos os planos de ação estão todos aqui. Agora imagina a gente jogar esse caderno do ChatGPT hoje, tirar foto, me dar as principais lições que o Paulo Vieira aprendeu dentro desse caderno. Meu Bora fazer esse teste? Deus. Pode apostar que eu vou fazer. É só escanear. É. Melhor que isso. Você tira foto no celular e vai jogar no ChatGPT. Só vai dar um pouco de trabalho, mas execuível. Gente, deixa eu falar uma coisa que nós estamos falando aqui. Uma pessoa sábia, um empresário sábio, que ganhou o seu dinheiro e quer formar um lastro patrimonial, ele tem que botar seu dinheiro em várias cestas. O Furlan está falando aqui, cara, eu sou uma pessoa sábia, então eu tenho dinheiro na renda fixa, eu tenho dinheiro em ações, eu tenho dinheiro em imóveis, eu tenho dinheiro em ouro, Fora eu tenho do dinheiro Brasil. em criptomoeda. Fora do Brasil. E ele divide em várias cestas. Ele não divide cestas do negócio principal, não. O que ele tirou, o lucro dos negócios principais, ele divide em várias cestas. E ele está seguro. E quando uma está alta, uma está baixa, a outra está alta. E ele consegue uma valorização, uma rentabilidade média. Né? Então, eu não quero ficar rico com meus investimentos. Ele não quer ficar rico com os investimentos. É o nosso trabalho que nos deixa rico. E o investimento bem feito é o que vai garantir o lastreamento futuro desse patrimônio. E é assim que pensa uma pessoa. No dia que alguém chegar para você, eu tenho um negócio que vai te deixar rico, que vai te dar 5%, 10%, 15%, é um picareta. Sai correndo. Se eu te falar isso, sai correndo. Pode apostar que é um picareta. Já viu aquele filme do Forrest Gump? Run, Forrest, run. Faz isso. Amigo, me fala, a gente está chegando ao final. Se deixar nós dois falando aqui, a gente abre um vinho aqui, fica a tarde toda. Vamos embora. Mais uma vez eu vou trazer um vinho pra gente. Falando para essas pessoas Mas você não bebe não, né, Paulo? Você bebe? Bebo um vinho. Bebe um pouquinho, é? Com os amigos. Bom. Sozinho não bebo, não, mas com os amigos eu bebo. Bom demais, então. Então a próxima... Gente, eu tive na casa do Furlan. Cara, eu conheci tanta gente. Foi legal, né? Foi legal. O Bel, né? Não sei. O Bel Marques. A irmã do Carla Adib. Carla, irmã do João. O pessoal da Casas Bahia. O cara do Coco Bambu lá, teu conterrâneo. Coco Bambu, meu conterrâneo Afrânio, do Coco Bambu. O Fran é meu vizinho de cima, ele mora no apartamento de cima. Aliás, cara, eu comecei minha vida aqui na faculdade, né, eu ia muito pro Brás, né? E eu saí do Brás, fui no mercado financeiro, aí ganhei um dinheiro e tal, comprei um apartamento, aquele apartamento que você conhece. Aí eu fui ver meus vizinhos, o cara da cobertura, o cara da Sawari Jeans, aí o cara de baixo da Nicoboco, o outro cara é o cara lá da Zunidin. Falei, cara, eu saí do Brás, o Brás não saiu de mim, que coisa raiz, né? Cristiano. Tá todo mundo lá. Tem um porquê. Tem um porquê. Amigo, qual é a mensagem que você dá para esse momento do Brasil, para quem vislumbra crescer, para quem vislumbra, a gente sabe que tem uma crise, o governo brasileiro fazendo um péssimo trabalho, né? Rompendo todo o teto fiscal, gastando infinitamente mais do que arrecada. Mas peraí, falando, eu quero trazer uma mensagem para você. Olha só, mensagem 1, e você vai me confirmar e pode me corrigir com toda a liberdade. As pessoas chegam assim, não, o governo vai cobrar mais imposto do empresário. Isso é verdade? Não, isso é uma mentira. É uma grande mentira. Porque quando ele traz o imposto, o nome é imposto, é obrigado. Ele traz o imposto sobre esse copo. O que é mais imposto sobre esse copo? Para quem é esse imposto? É para o pobre, é para o consumidor, porque o copo vai ficar mais caro. E o que acontece quando esse copo, ou essa xícara, ou essa caneta fica mais cara? Menos pessoas consomem. E quando menos pessoas consomem, o que acontece com a economia? Cai. Menos fábrica, menos emprego, menos loja de varejo, menos loja de atacado, as indústrias fecham. Por quê? Porque está caro e o povo não consome. Então, quando o governo, que se diz bonzinho com você, aumenta imposto, o que está acontecendo com isso? Eu não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos, mas posso dizer que nesse governo, a cada 40 dias, teve um imposto novo. Nesse governo, a cada 40 dias teve um novo imposto. Então, o que acontece? Esse produto vai ficando mais caro. E antes ele era acessível. Ele ficou mais caro. Menos. Tá aqui, ó. Todas as pessoas aqui compravam. Mais imposto, mais imposto, mais imposto. Daqui a pouco, poucas pessoas consomem. Mas, Paulo, qual é o problema? Com menos pessoas consumindo, vai ter menos indústrias, vão fechar.
Vai ter menos emprego na indústria, menos lojas de varejo atacado vão ter lá, menos caminhões circulando para entregar esse produto. E o que foi originariamente para ajudar o povo, que é mentira, foi para pagar a conta de um governo que não respeita os gastos. E quem pagou o preço? O povo. Nos Estados Unidos, o americano ganha bem. Não ganha. Um salário americano é $2.000. Só que o que acontece? Com $2.000, você compra um carro com $300. $300 por mês você compra um carro. $150 você compra um carro. Você paga um aluguel ou compra uma casa, você paga uma casa digna com $700, $800 e você vive. E você tem acesso a televisão, tênis. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o governo, que é mais inteligente do que o nosso governo, ele não taxa o comércio, nem taxa a indústria. É muito pouco. É muito pouco. Então o produto chega barato às pessoas. E até o pobre tem 2 carros, casa, jet ski. O pobre tem 2 carros, casa, jet ski nos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo não taxa. Mas em compensação, a indústria é pujante, o comércio é pujante, você chega lá, hiring. Onde você chega, estão precisando contratar. É pleno emprego. Então quando alguém disser para você que o governo está taxando o empresário, é uma grande mentira. Ele está taxando o consumidor. E quem é o consumidor que mais sofre? O que tem menos renda. Às vezes a gente tem a sensação de que assim, o governo vai fazer, o governo vai me dar. Essa conta sempre chega. Que no final das contas, o governo é a gente. E toda vez que o governo gasta de forma errada, essa conta vai chegar para a gente em aumento de imposto, em aumento da insegurança pública, num sistema de saúde que não funciona. É muito difícil você acreditar que uma máquina governamental ela seja mais eficiente em alguns pontos, porque ela tem ineficiência do Estado, é normal. Eu acredito que todo empresário brasileiro ele tem coisas que... Empresário e empreendedor, ele tem coisas que estão no controle dele e coisas que não estão no controle dele. Daquilo que está no controle, Paulo, o que a gente tem que fazer? Ter um bom produto, ter um bom atendimento, ter uma boa gestão, sempre olhar as próximas tendências, jogar aquilo que eu sempre falo que é o jogo do infinito, que é aquele jogo de sempre pensar igual você pensou aqui, os próximos passos da sua companhia e o que o seu cliente vai querer. Feito isso, tem coisas que você não controla. A política você não controla, a economia você não se controla, mas o fato de você não controlar não quer dizer que você não deva participar. E é muito fácil participar, Paulo. Toda cidade tem um Rotary Club, tem um Lions Club, tem uma associação comercial. E toda vez que a população participa do processo político questionando, ela melhora a cidade, ela melhora o estado e ela melhora o município. Eu sou capixaba. Nos anos 2000, o estado do Espírito Santo estava tomado por corrupção. O grande exemplo da época foi que a Xerox, uma grande empresa à época, muita gente não vai lembrar da Xerox, né? Porque o tempo passou. Foi embora do estado do Espírito Santo que ela não aguentava mais corrupção. A corrupção chegou no nível tão grande que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo fez um projeto de lei proibindo a Aracruz Celulose de plantar eucalipto para charcar a empresa. Nesse nível. Aracruz Celulose. Caraca. E até que a sociedade capixaba se uniu e falou, chega, eu não quero mais isso. E como é que eles fizeram? Eu vou te contar. Teve uma grande concertação do Estado, dos grandes empresários apoiando novos políticos, do judiciário apoiando, da igreja apoiando. A sociedade se uniu, igreja, empresários, parte do judiciário. Houve uma transição política no Espírito Santo, uma renovação política, e o Estado saiu de uma situação deplorável para um Estado que até hoje tem contas públicas ajustadas, cresce e está muito organizado. E a gente não deve deixar as coisas piorarem para se envolver. E todo país, toda cidade, todo estado que é diferenciado, ele tem um envolvimento muito grande da população com a política pública, porque eu tenho uma filha pequenininha, você sabe. Paulo, se eu não estou lá conversando com a Vitória, orientando ela, ela vai fazer merda. Vai. Ela vai pintar a parede, vai jogar um copo de água no chão, normal. E a política é movida por estímulos.
As pessoas não lembram quem votou para deputado, não lembram quem votou para senador, para vereador. Outro dia eu fiz um evento da XP, tinham 10 mil pessoas. E pessoal, quem aí não gosta de político, levanta a mão. Todo mundo, ninguém gosta. Quem aí lembra em quem votou na última eleição para vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente? Aí as pessoas, 40% das pessoas, 70% das pessoas lembram para quem votou para presidente, mas o resto não lembra. Numa democracia é importante você ter o parlamento funcionando. Então, tem uma frase que na vida você se prepara, né? Você tem que ter conhecimento, você ganha dinheiro, depois você vai ajudar o país e as pessoas. Eu acredito que dá para você fazer isso tudo junto. E eu acredito de verdade que o empresário, a população, as pessoas normais podem participar do processo político sem ser político, dando inputs, participando do debate. E dessa forma a gente vai criando freios e contrapesos e a gente cria um país melhor. E mais do que isso, falando a verdade. Olha, no Brasil, a situação caminhou para um tanto que a gente está discutindo benefícios, e eu não estou discutindo do mérito se é certo ou errado, estou discutindo de mérito de conta pública. No Brasil, 17 milhões de famílias não pagam energia elétrica, eu não estou discutindo o mérito. Depois da aprovação da isenção do imposto de renda, você vai ter 15 milhões de pessoas no Brasil, você é uma delas que pagarão imposto de renda. 215 milhões de brasileiros. 60 milhões de pessoas recebem algum benefício social. Você sabe qual foi o último? Ônibus de graça. Não, alcoólatras. Não sei se já foi eleito, todo alcoólatra ganhará um salário mínimo. E eu não estou entendendo se é certo ou errado. Assim, eu estou assim, vamos discutir como nação, se vocês concordam, vamos pro voto. Mas se você tem que saber que essa conta alguém vai pagar, e provavelmente é você, e provavelmente é o mais necessitado, porque ele paga essa conta da forma mais perversa, que é a inflação. Porque quando os preços saem de controle, a inflação sobe. Eu que tenho dinheiro no banco, estou protegido, tenho um monte de ativo relacionado à inflação. Provavelmente ficarei até mais rico nesse cenário, mas o país fica ruim. As empresas ficam ruins. E a gente não melhora a vida do cidadão. Eu quero viver num país onde o cidadão tem uma vida melhor, onde ele tem condição de estudar, desenvolver, consumir, onde as pessoas falem a verdade, olhem no olho do cidadão e falem, olha, não vamos ter que fazer um sacrifício de curto prazo aqui, mas lá na frente vai ser muito melhor para todo mundo. Se você olhar na sua casa, se você perder... Mas falar a verdade às vezes não ganha eleição. Não ganha. Se você na sua casa ultrapassou os gastos, o que é que você vai fazer? Chama seus filhos, chama tudo, gente, estamos endividados aqui no cartão de crédito, nisso aqui, nós vamos ter que segurar as despesas, vamos ter que fazer um sacrifício para pagar as contas. É isso ou não é isso? Ou você vai simplesmente continuar gastando? Então é o que nós precisamos viver no Brasil. É um sacrifício de todos em apertar o cinto. Não é apertar o cinto trazendo mais imposto, é gastando menos, porque nós pagamos as contas e o Brasil roda, a sua casa funciona. É como se estivesse na sua casa com a geladeira cheia, família feliz. Só que você está comprando tudo no cartão de crédito e está devendo a fatura. Em algum momento vai perder o crédito, do cartão de crédito. Quando meu pai quebrou, uma cena que eu lembro muito era... Tinha o telefone do Espírito Santo, tinha uma Teleste, a operadora, e quando você não pagava a conta de telefone, o telefone ficava assim, você tirava o telefone, né? Que o telefone ativa Aí quando você não pagava a conta, ele ficava porque ele apenas recebia a chamada. Aí quando você estava muito tempo sem pagar a conta, ele ficava mudo. Eu quando pegava o mudo, ficava triste. Rapaz, tá ruim. O telefone tá mudo, vamos cortar a linha. E minha mãe sempre foi muito de falar a verdade, gente, já tá ruim mesmo, temos que, estuda lá, garante seu estudo aí que pelo menos você vai estudar. E falar a verdade para as pessoas é muito importante, inclusive no processo político, mesmo que isso não dê voto. Mas dá sustentação ao país. Mesmo que isso não dê voto. Amigo, pra gente fechar, você é o funcionário 50 e hoje sócio da XP, né? Naquela sua sala linda, naquele prédio lindo. Eu não tenho sala não, aquela sala ali usa um monte de gente, lá a gente não tem sala individual, a
Aí é mais pra receber. Eu gosto de ficar no meio da galera ali, porque você aprende. Cara, humilde é assim, viu? É verdade. Me conta, fala da XP. A XP é a maior plataforma de investimentos do Brasil. Hoje, a gente é uma empresa de 1,4 trilhão de real em ativo. É uma empresa que cresce todo mês 20, 25 bilhões de reais de captação. É uma empresa que tem 5 milhões de clientes. A gente não quer ter 100 milhões de clientes. A gente é uma empresa que vai ter 10 milhões de clientes, que são os clientes que investem no país, que têm reservas suficientes para poder ter uma carteira de investimento. A gente joga o jogo no infinito, então a gente começou com investimento. O que esse cliente nosso quer? Quer ter um cartão de crédito? A gente vai ter o melhor cartão de crédito. Esse cliente nosso que compra investimento com a gente, ele compra seguro, então a gente vai ter uma seguradora muito boa, a gente já tem. A gente vai vender, a gente vende seguro de vida. Hoje o instrumento de consórcio é um instrumento também de você gerar riqueza, a gente vende consórcio. Hoje, se meu cliente que não quer desmobilizar o dinheiro que está investido, o cliente quiser comprar um apartamento, eu vou fazer crédito imobiliário para ele. Esse cliente que tem a empresa, o dinheiro dele na pessoa física comigo, eu vou ter um bom banco corporate para poder atendê-lo também na sua empresa. Então a gente vai criar uma prisão sem muros para esse cliente sempre ficar com a gente de uma forma sustentável, porque quanto mais esse cliente fica comigo e quanto mais negócio ele faz comigo, que é o tal do share of wallet, no longo prazo eu vou ganhar esse jogo. Ou seja, solução. Vocês têm um composto de solução para as demandas do seu cliente, pessoa física. Eu quero que o cara entre lá e ele resolva a vida dele lá, no nosso aplicativo. E qual é a visão para a XP para os próximos anos? Próximos anos é crescer com consistência, um foco muito grande na qualidade do atendimento, ter a certeza de que todo cliente que está lá tem um portfólio que adere ao seu perfil e que ele não acorde com surpresa. Faca, me assustei com o que eu fiz aqui. Então, assim, qualidade. E aí, a inteligência artificial ajuda muito a gente ganhar escala e fazer esses freios de contrapeso para que a gente garanta isso. Hoje vocês têm quantos escritórios associados à XP? Hoje a XP ela tem 8 mil colaboradores diretos. Uau! E o ecossistema nosso, a gente vai ter ali 20 mil assessores de investimento que orbitam na XP, né? Então, é como se tivesse lá Paulo Vieira Investimentos, no Ceará, afiliada à XP, que aliás é uma grande força nossa a gente ter essa força de venda na ponta, perto do cliente. Pessoas muito qualificadas que largaram emprego em bancos ou que empreenderam no mercado financeiro, isso espalhados em escritórios pelo Brasil todos, né? Que às vezes as operações têm mais de um escritório, mas eu diria que cerca de 400 operações. 400 escritórios espalhados pelo Brasil. Uau! E agora aquela mensagem final de otimismo. Manda uma mensagem de otimismo. Ô Paulo, eu sou aquele cara que nasceu todo complicado lá, otimista. Se você não acreditar em você e que você vai sair do outro lado na dificuldade, não vai dar certo. Então a primeira coisa, amigo, tenha certeza que o fracasso, ele sempre traz contigo algum aprendizado. Aliás, quando as pessoas vão levantar dinheiro fora do Brasil, Paulo, para uma empresa nova, uma pergunta que os fundos perguntam é o seguinte: você já quebrou? Porque quando o cara quebra, ele aprende. Aqui no Brasil, quando você quebra, você fica fracassado, as pessoas não te respeitam, não mal visto. Quebrar traz um aprendizado. E olhar para frente, se recuperar, desenvolver, certamente você vai ser um empresário maior. Então acredite em você. Se seu negócio deu certo, não é que você deu errado, o negócio deu errado. Você vai dar certo em algum momento, você vai progredir, você vai achar coisas novas, se prepare, se capacite, desenvolva habilidades emocionais que são importantes e tenha muita consistência naquilo que você faz. Eu até hoje acordo 5 da manhã, durmo 10 quando posso, às vezes um pouco tarde. A vida é um jogo de longo prazo, é um jogo de consistência. E vai mais longe, quem aguenta mais porrada. Acredita em você, você é um vencedor e você vai dar certo na vida. Caraca! E aí eu digo pra você, os melhores sempre se deram bem, em tudo, os melhores. Então, não tenha medo da crise, tenha medo da sua competência. Não tenha medo da crise.
Porque o Brasil vai continuar comendo, viajando, passeando, se vestindo. O Brasil vai continuar funcionando. Alguém vai vender alguma coisa pra Alguém vai alguém. vender. E os melhores sempre vão vender. Os melhores sempre vão estar bem. Eu lembro na crise, fechando aqui, na crise da Dilma, lá, 2014, 15, 16, 17. E as pessoas falando da crise, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Porque naquela época você tinha o ouro, você tinha o conhecimento que as pessoas precisavam para poder passar aquela crise. Então, os melhores sempre vão estar bem. Então, se preocupe em ser os melhores, se preparar, porque você sempre vai crescer. E o dinheiro agora vai mudar de mão. E que venha para minha mão, O para dinheiro sua mão. sempre está mudando de mão. Fique no lugar onde ele vai chegar na sua mão. Mas você tem que andar. Né? E saber para onde ele está indo. Exato. E estar preparado. For lá. Caraca. Não vamos derrubar a mesa de novo, não. Gente, para vocês, mais um PVCast com esse cara sensacional, esse cara extraordinário, que é uma aula sobre relacionamento e negócios é relacionamento. Né? Ele, muito mais do que network, ele faz relacionamentos. E isso é o diferencial dele. Ele tem amigos, por onde ele passa ele deixa amigos. Pessoas confiam nele, sabem quem ele é, da integridade dele e sabem que podem contar com ele. E que nós sejamos assim. Muito mais do que network, nós construamos relacionamentos poderosos. E se você quer acompanhar esse fera do mundo financeiro top, então clica aqui, vem aqui nas descrições, você vai ver o Instagram dele. Furla, fala aí pra gente. Rafael Furla. Pronto, simples assim. Vambora.